Cecília e a gente segue, tá, Cecília? Recording is on. Vamos lá, Inácio. Essa mulher que fica falando coisas aqui para mim. É a gravação aqui que fala. Pode contar aí a história da edição de Berlim. Essa edição é única no mundo. Dá para ver aí tudo? Dá. Única no mundo por quê? Eu ainda morava em Berlim, a Alemanha ainda era dividida e tinha um muro. E um dia uma editora da Alemanha democrática, dita democrática, ou Alemanha comunista, conseguiu mandar uma carta, descobriram meu endereço em Berlim, mandaram uma carta pedindo se eles poderiam publicar o livro lá. Não pagariam nada de direito autoral, porque os comunistas não pagavam direito autoral. Mas, naquela altura, eu falei, é interessante, eu quero ver. E autorizei minha tradutora e também agente, a Rai Guide, que já morreu, também autorizou. Eu falei, bom, o livro saiu, eu passei por lado de lá para o lançamento, e os lançamentos eram muito engraçados, porque, no fundo, você sentava numa mesa na livraria, alguém lia trechos do livro em alemão, em geral, um ator lia trechos, e eu lia em português o mesmo trecho. Aí eu perguntava, vocês estão entendendo? Ele dizia assim, nenhuma palavra do que você está falando. Mas a gente quer ouvir o autor, quer ouvir o autor falando a própria língua, falando o texto. A gente acompanha aqui, e é muito curioso. E eu depois passei aí a muitas leituras estrangeiras que eu não tinha a mínima ideia do que estava se passando, mas eu via o autor e ficava seguindo aquela fala, aquela maneira de pronunciar, de ver. A Alemanha democrática acabou o muro, acabou a divisão da Alemanha. Berlim virou uma cidade só. A livraria desapareceu, a editora desapareceu. Esse livro é de um país que não existe mais, de uma cidade que não existe mais, de uma livraria que também não existe mais. Único no mundo. Eu e ele aqui. Você literalmente não verás país nenhum, né? Não verás país nenhum. Em alemão é Kein Land wie dieses. Nenhuma terra como essa. Isso foi a própria editora, a tradutora Rai, que decidiu mudar. Ela falou, vão entender melhor, porque não verás país nenhum. Está muito ligado ao poema do Olavo Bilac, que no Brasil tinha muito mais sentido a palavra. Mas lá não. E aí, aqui está. Ótimo. Foi a complementação da história aí. Complementação da história. Agora, da conversa da aula passada. Bem, vamos dar prosseguimento aqui. A disciplina, né, Análise Transdisciplinar da Conjuntura Socioambiental Brasileira, à luz da obra Não Verás País Nenhum. A gente está ainda no primeiro módulo, que a gente está discutindo o processo de criação, né? A gente teve a abertura com o Inácio de Loyola Brandão, teve a introdução que eu fiz, que foi um olhar geral sobre as questões abordadas no livro e fazendo um paralelo com a conjuntura atual. E, em seguida, depois, nas próximas semanas, a gente entra nas questões específicas com os palestrantes, professores convidados. Hoje, a gente tem o prazer de ouvir a aula, né, da professora Cecília Almeida Salles, que é da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes da PUC de São Paulo, e ela vai apresentar, a aula dela vai ser focada no processo de criação de Não Verás País Nenhum. Então, eu queria agradecer a presença da Cecília. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, né? Ontem, na semana passada, a gente escutou muito sobre esse processo, mas eu vou contar um pouco, contextualizar também como eu cheguei a tudo isso também, né? Quer dizer,
Quando vocês estão com essa disciplina, né, que está dialogando, né, que é interdisciplinar mesmo, né, quer dizer, com um objeto de pesquisa sendo olhado a partir de diferentes disciplinas, eu me sinto bem à vontade, porque eu também sou interdisciplinar, na verdade, né? Eu tenho uma formação em letras, mas com até o meu doutorado, a tese, né, na linguística aplicada, mas logo já fui dar aula na comunicação e semiótica, então já começou, né, a ser uma disciplina não só na literatura. Então, quer dizer, embora eu viesse da literatura e de língua inglesa, mas eu cheguei no Loyola pela questão da redação, do ensino de redação. Eu dava aula de redação e tinha um incômodo muito grande com vamos dizer, as tentativas de ensinar redação extremamente artificiais, né? Os textos, os livros, texto, e aquilo me angustiava muito, e eu terminei o meu mestrado falando assim, quero saber como se escreve de verdade. Eu fechei ali falando isso. E daí o tempo passou, né, por toda essa história que o Loyola foi contando, ele passou também pelo meu prédio, e morou também no meu prédio, e quando eu já tinha lido o Não Verás e tinha lido o Ver que Violentou o Muro, que ele acabou de falar, que foi dessa viagem dele, onde tinha muitas, que são mesmo, muitas informações sobre o processo dele, museus que ele tinha visitado, temas que ele queria tratar, enfim. E eu vi ali uma pista e perguntei se ele não gostaria de conversar com os meus alunos. Daí fomos, ele foi para a PUC, foi fantástico, porque, né, foi todo mundo muito interessado, especialmente a Eli no Loyola mesmo, que estava com livros muito relevantes sendo publicados e com crítica extremamente, né, favorável, todo mundo adorando. Então, quando ele chegou, teve muito público, muito mais do que eu esperava da minha classe, e ele, no meio da palestra, ele lê uns pedaços do diário do Não Verás País Nenhum. Exatamente disso que ele estava falando aqui. Ele lê uns pedaços e eu fico com isso na minha cabeça. Quando eu entro para o doutorado, eu tinha um outro tema totalmente diferente. E daí, enfim, naquela época, tinha que fazer um negócio que chamava área complementar, que era um artigo sobre uma coisa totalmente diferente da tese. E daí, não sei por quê, por um acaso do destino, a minha orientadora perguntou para mim, o que você quer fazer? Imagina, na primeira orientação, vocês sabem quem é orientador e quem é orientando aqui, sabe o que é isso? Na sua primeira orientação, ela falou assim, o que você quer fazer nessa área complementar? O que era exatamente uma coisa que não fosse ligada ao tema. Eu falei, o Loyola tem esses diários. Eu gostaria, talvez, de estudar esses diários, né? Ela pegou e falou assim, olha, faz uma coisa, faz uma proposta dessa área complementar, mas já mudando o tema da sua tese. Olha que loucura. Essa minha orientadora é a Americato, que é um grande nome da língua. Depois foi para a Unicamp, saiu da PUC e foi para a Unicamp. Mas vocês vejam a visão que ela teve, que ela sentiu que ali tinha alguma coisa também, como eu estava sentindo, que esses diários, ela também trabalhava com ensino de redação, então acho que ela entendeu, eu entendi, sem saber onde que a gente ia dar. Daí ela falou assim, bom, eu disse assim, agora meu próximo passo é saber se ele me empresta tudo isso. Daí, aqui nos nossos encontros de prédio, eu falei, olha, você me emprestaria? Ele falou, claro, passa para buscar o que você quiser. Esse foi um momento crucial para tudo, né? Para minha pesquisa, para uma entrada nesse campo. Por quê? Porque ele me deu isso que era o escrever de verdade, que era para mim a questão que eu vinha, mas que já me colocou saindo da minha disciplina, para falar a coisa do interdisciplinar, porque a minha orientadora também, que era, vira e falou assim, olha, fantástico, viu tudo que tinha, e falou assim, fantástico, esse é o seu tema.
Só que não é aqui que você vai fazer, não é na linguística aplicada que você vai fazer, porque aqui só dá conta do verbal. E eu tinha já, ele tinha, né, os desenhos, tinha as fotos, tinha... O jornal ainda dava para entrar, porque era verbal, mas tinha a coisa das imagens e tira os mapas que a gente comentou semana passada, tinha pequenos diagramas, esboços, né, de cenas, preparando cena, imaginando quem olhava de onde. E daí ela falou assim, vai, mas eu não sei para onde. Me colocou assim, vai para o mundo. Aí conversa com um, conversa com outro, eu caio na aula de semiótica, que eu tinha um preconceito horrível. Eu falava, não quero fazer semiótica, nem sabia o que era semiótica, mas eu não queria fazer, mas de repente eu encontrei a pessoa certa, que foi a Lúcia Santaella, contei para ela pelo telefone, falei, ó, tenho isso nas mãos. Falei do material do Loyola. Assim, tenho isso. Ela disse assim, vem para fazer, aqui é o seu lugar. Daí eu entrei na sala de aula, comecei a assistir as aulas dela, e ela virou minha orientadora, por isso que mas eu ainda tenho o diploma saiu em linguística, embora. Então, vocês vejam, já entra a interdisciplinaridade pelo objeto. Então, isso que é o interessante. Foi essa documentação que me fez sair do meu, da minha área, felizmente, porque eu estava infeliz, mas nem sabia que eu estava infeliz, sabe? Daquelas coisas que você está ali angustiada, mas não sabe. E ela pega e fala, olha, e daí a Santaella, eu chego lá e vejo que sim, então já entro com a semiótica para olhar, né? Eu não vou entrar em detalhes para isso, que não é o caso, mas essa coisa da materialidade dos documentos foi e da generosidade e, né, de estar ali tudo entregue naquele tempo que era tudo, né? Não era nada digital. Então, eu estava tirando xerox, eu estava, enfim, tinha todo uma coisa que eu sabia, né, da intimidade, que aquilo era uma coisa bastante dele, que ele estava me colocando nessa possibilidade. Foi isso. Daí chegava de tudo, né? Chegavam os artigos de jornal, enfim. Então, foi a partir da documentação com uma proposta que eu passo a dialogar já interdisciplinarmente, e claro que na hora que eu tinha que olhar, por exemplo, vou dar só um exemplo de mais a coisa das teorias dialogando para falar, para dar conta do material. Quando ele contou a semana passada, lembra da formação do Civiltar, né, do nome dos personagens ali, o que eu fui vendo? Que ele estava ali, e ele dá essa, né? Ele cria uma palavra na montagem, né, de civil com militar. Então, na hora de colocar lado a lado civil com militar, dá um novo, que era uma casta ali, né? Que eram as. E que. Daí eu fui, por exemplo, estudar o conceito de montagem, né, do cinema, para entender essa justaposição do civil com o militar, para dar origem a uma palavra nova. Enfim, eu fui indo pelos caminhos que o material me dava, me propunha e eu tinha interesse. Então vocês vejam que foi um material que me colocou nessa interdisciplinaridade e que, né, mudou absolutamente. Eu passei a dar, por causa de tudo isso, eu passei a ser professora da pós de comunicação e semiótica, e só recentemente, faz uns 2, 3 anos, que eu voltei para a literatura, agora para a pós de literatura. O que tem sido muito interessante, porque eu voltei ao Não Verás, daí pela literatura outra vez, porque o que eu tinha ali? Eu tinha um objeto que me colocou uma coisa absolutamente inédita. Foi o primeiro trabalho feito em literatura brasileira e contemporânea. Tinha esse estudo na França, mas com literatura francesa e século XIX. Depois que eu fiquei sabendo de nome de tudo isso, mas então é um marco ali de falar, é o primeiro da literatura brasileira e contemporânea, com essa coisa, essa possibilidade de diálogo com o autor, que eles colocavam aquela ciência clássica, né, aquela
coisa afastada do objeto, não pode conhecer o autor, e eu estava aqui. E se eu tivesse uma dúvida da letra dele, eu desci e perguntar o que está escrito aqui. Né? Enfim, era uma outra questão, e ali estava nascendo uma questão absolutamente, né, no meu caso, marcante na minha vida acadêmica, mas que eu sempre falo, se não tivesse... Claro que outras pessoas fazem, né, todas essas anotações, tudo isso, mas não tem a generosidade e abertura de dizer, fique com isso, faça o que você quiser. Né? Me lembro, não sei se nem ele vai lembrar, quando eu fiz a primeira redação, eu fui lá na casa dele com um mapa assim, do que eu tinha visto em tudo isso. Ele olhou para mim e falou assim, como você chegou a tudo isso? Né? Era eu explicando o meu processo para ele, de ter começado. Depois tem também a carta que você me deixou lá embaixo, na portaria, quando eu entreguei o rascunhão da tese para ele ler também. E ele escreveu, deixou um bilhete assim, que merda. Daí eu gelei, né? Vocês imaginam, eu deixando a tese lá embaixo. Daí ele começa a carta assim, que pena que eu não posso ler a tese, que eu tenho que viajar, não posso ler a primeira tese que eu estou entendendo. Então, enfim, ali estava surgindo uma coisa que também é uma questão, que é uma interlocução, né? E que todo mundo pergunta, mas o que os artistas e os escritores falam? Então, eu acho que isso é muito importante falar, que eu venho desse lugar do interdisciplinar, desses diferentes olhares, e que depois, né, como consequência de tudo isso, tudo a partir dessa questão e do meu contexto acadêmico, eu também passei a ver que ali tinha uma coisa a mais do que só a construção de uma veraz. Eu tinha toda uma possibilidade de pensar processos de criação de uma maneira geral. Então, passou a ser, né, um tema transversal, aí voltando o interdisciplinar, conversando com jornalistas, conversando com publicitário, com cientista, ciência e arte. Né? Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo, a coisa da pesquisa. Então, cria essa possibilidade de pensar processos de criação de uma maneira transversal, que é o que me moveu e que eu comecei a ver que ali tinha um ponto de partida, e que daí eu fui vendo que não só o Loyola fazia uma anotação, mas que o importante era o quê? A anotação dele entrando para o não veraz, era o modo como era transformado pelo olhar dele, que vocês assistiram ontem, né, semana passada, ele falando tanto. Então, o que aconteceu? Eu acho que, partindo, talvez, da semana passada, a gente pode pensar, né, que eu via que vocês estavam ali, que vocês não imaginavam todas as camadas que estavam por baixo, né, da construção, e que, para mim, era o que eu mais vivo, que são essas camadas. Eu convivo com essas camadas, e é um trabalho que foi tão, tão marcante para mim, que ele é permanente das minhas aulas, sabe assim? Quando eu preciso de um exemplo, de repente eu falo, nossa, o Loyola falou isso no Não Verás, veja bem, então daí eu venho, pego e falo assim, ó, isso aqui, a entrada do jornalismo, por exemplo, quando também veio a questão do jornal, né? Então, pensando a coisa da pesquisa, né, que foi tão falado a semana passada, traz à tona essa questão da pesquisa que tem por baixo do fazer, né, de todos os fazeres, mas aqui da literatura especificamente. E ele falou dos jornais, falou, mas tem também uma série de livros, né? Ele punha, né, no meio dos diários, ele punha uma lista de livros que ele estava lendo. Então, só para vocês entenderem o quanto nós estamos muito mais próximos, né, nesse processo, né, da literatura, e nós, como pesquisadores, nós dentro da ciência, essa coisa que eu acho que vocês perceberam, esse papel que ele precisava de alguma coisa da pesquisa para dar chão para ele, para fazer, né, jogar, para ser o trampolim da imaginação. Vocês lembram falando? Bom, daí ele olha e fala assim, bom, e se a gente fizer isso? Bom, daí vai isso, vai aquilo,
vai levando a imaginação, mas a partir desse chão. E naquele momento, para falar a verdade, esse tema, eu estava atraída pelo tema, mas não era só o tema, para mim, era a questão do como é feito. E ver do quanto havia, né, de em comum de livros que estavam sendo estudados, mas que como ele ia virar ficção. Era isso que me pegava, né? Ver como aquele livro, que podia ter sido lido, né, por um pesquisador da área, eu me lembro, eu acho que tinha alguma coisa do Celso Antônio, não sei se eu delirei, mas, enfim, eu tinha a lista, eu tenho até a lista, depois eu posso achar todos os livros que tinha a lista que ele tinha estudado. E daí era assim, como tinha, né, como aquilo virou, e especialmente os jornais, que era alimentando ele, por exemplo, para a coisa da urina, né, do reaproveitamento da urina. Ele precisava de um chão, né, e que daí está ali na pesquisa, está ali no que ele estudou, e que daí ele vai lá e joga isso já acontecendo. E que, naquele momento, a gente punha tudo num grande bloco, quase da ficção científica. Né? Porque era quase ali, só agora, né, a gente olhando para trás, é outra coisa, tem outro lugar, outros nomes que a gente daria, mas essa questão, e eu lia muito sobre ficção científica, e as pessoas falando que partiam de pesquisas do real para criar essa ficção científica, e que, na verdade, a gente estava olhando mais sobre o ponto de vista da ficção, né? Como virava essa cidade do Noveraz. Então, foi isso que foi me levando para essas, né, camadas, não esquecendo, né, a ditadura ali reverberando, e ele, né, eu acho que isso é extremamente importante, tinha detalhes, né, eu me lembro de, por exemplo, quando ele vai trocar, né, a cor dos caminhões de lixo, que estava verde e amarelo, daí ele põe amarelo e verde. Sabe, são detalhes ali. Por quê? Eu acho que tem uma conversa também no meio do caminho, ele falou de tantas conversas ali, mas teve uma conversa importantíssima no meio, que foi com o Enfio, né, que ele detalhou lá nos diários, que ele, de repente, ele falou com o Enfio, e que o Enfio falou, ele conversa com o Enfio e ele conta assim nos diários dele. Hoje à tarde tive uma longa conversa com o Enfio a propósito do livro. Ele gosta da ideia, mas acha que não pode ser um livro feito no tom, olha só a merda. Tem que ser algo que leve o cara a sentir o que se passa, mas depois. Então, vocês estão vendo? Juntando tudo isso, no dia seguinte ele anota, né, isso. Consegui colocar também a questão do otimismo, que o Enfio me sugeriu ontem. E daí, na reta final, né, do processo, ele fala da tensão que ficou clara na escolha do fim do livro. Vocês lembram que ele estava falando tanto da coisa do fim do livro? Ele fala assim, há mais de 2 meses, tem um grande problema. Estou com 2 finais e não sei como usá-los. Um é o otimista, é o atual. O outro é pessimista. Tenho que destacá-lo no meio... Espera, é isso. O outro é pessimista. Tenho que destacá-lo no meio do último capítulo e reescrevê-lo, dando uma imagem negativa do homem. Então, vocês estão vendo, essa coisa do otimismo e pessimismo, que ele falou tanto a semana passada, ficou tensamente agindo durante todo o processo, porque ele estava indo naquela, né, hipérbole máxima ali, daquele... que eu acho que é importante lembrar aquilo da mudança do título, né, que, lembrando que era o corte final, que seria, né, o corte da última árvore, quando ele toma a decisão que já a começar mais adiante o processo de destruição, porque literariamente é uma mudança radical, né? Ele vai começar mais
E para vocês já ia entrar não esperando, né? Quando ele, o corte da última árvore, né? Ele já começa sem árvore, mas ele vai decidindo ao longo do tempo. Ao decidir que começa mais adiante, é aquilo que a gente falou, daí o corte final vira um documentário que as pessoas assistem. Enquanto que ele fica ali, né, no que daí tem consequência, que ele vai ter que mudar muitas coisas que já tinham sido escritas. Como a destruição já estava mais avançada, quando ele avançou na destruição, não tinha mais crianças, não tinha mais quintais, não tinha mais casas, não tinha mais quintais. Ele vai levantando, falando assim, não, então tem que tirar tudo isso, porque tudo isso ainda eram lugares de esperança, né, de vida. Então, ele vai tirando tudo aquilo, revendo, olhando para o que já tinha sido escrito, para começar mais adiante. Então, esse foi importantíssimo, essa decisão de começar mais adiante, e que eu acho que é também por isso que a leitura... Porque eu já estou muito misturada com a história do processo e com o que eu leio lá, né? Quer dizer, eu convivo com a dúvida do otimismo também em mim, sabe? E você já recebe um livro totalmente, né, nessa destruição total. E como ele estava, aquilo que ele falou, você se lembra, semana passada, eu acredito no homem, eu acredito na permanência do homem, e ele escreve isso, mas eu sei, tem um fio dizendo, lembre-se que não precisa ser direto, porque também era um momento de saída da ditadura, de tudo, né? Não pode ser tão explícito, né? Também tudo isso. E tem uma coisa extremamente marcante para mim, que é primeiro, quantos partiu de, né? Que ele fala, como ele trouxe aqui, quantos. E é delicioso ver que passa o tempo e ainda lembra de mais outros pontos de partida. Quando ele estava falando da relação com o avô, não estava tão claro nos diários isso, essa questão do avô, do móvel, enfim, também do corte da árvore ali, né? Porque tinham os dois, né? Na própria ação, né? Do avô como marceneiro. Então, essas lembranças que ele trouxe a semana passada não estão tão claras nos diários daquele momento. Estavam muito claras as outras, o IP sim, o IP sempre aparece, né, nessas lembranças dos pontos de partida, né, partiu disso, partiu do olhar de uma mulher assim, assim. Eu me lembro, não sei se você se lembra, Loyola, há muito tempo, quando a gente ia fazer uma palestra juntos, a gente acabou fazendo uma palestra juntos no Itaú Cultural, e que daí a gente, também para falar do Não Verás, e a gente ia preparar a palestra, e você veio aqui em casa, a gente estava preparando a palestra, e ele trouxe eu acho que era uma charge, que era uma charge, e ele pegou e mostrou assim para mim, esqueci de te contar, o Não Verás saiu daqui. E daí eu adoro contar isso, porque eu falo, olha, quando o livro nasce de milhares de começos possíveis, né? E nasceu dali, da charge, da história do avô, do IP amarelo, enfim. Então, mas eram coisas mas a charge também era a coisa do corte. Lembrei de uma outra coisa também, da coisa das árvores, que era uma foto, quando eu falei da coisa que eu não podia, né, fazer essa minha análise só através da palavra. Tinha, por exemplo, uma foto de publicidade que estava lá no pacote das coisas, que era de um caminhão Ford. Ele riscou o nome né, da marca Ford e carregando toras de madeira. Então, vocês estão vendo? Tudo isso ali alimentando essas árvores que já não mais existiam, e que ele ia, né, indo construir, e o que legal é a gente vendo como isso vai virando literatura, que foi aquela, né, a partir daquelas, né, desse exagero, né, que a hipérbole levada até as últimas consequências. Então, daí não existia mais nenhuma árvore, não existe
mas, ao mesmo tempo, ele convivendo na tensão do otimismo e pessimismo dele ali construindo um mundo que estava sendo destruído, mas acreditando no homem, na permanência do homem. Tanto que teve um final, uma época que ele conviveu com um final, depois do final, que ele chamava, final depois do final, que era uma gravação do Sousa encontrada. Então, que tinha ali uma esperança de um Sousa que tinha permanecido. Desapareceu. Eu acho que aquela conversa com o Enfio teve uma coisa super, quer dizer, mais ainda, né, de tudo isso, na hora que ele coloca que faltava delírio, né? Ele fala assim, né? O que o Enfio fala? Deixa eu lembrar aqui. Ô, Cecília, a charge é essa aqui, eu não sei se todas as edições têm. Essa, exatamente. Exatamente, é essa, que ele não tinha me mostrado, não estava nas pilhas e pilhas de documentos minhas, não estava essa, exatamente. Ele trouxe no dia que a gente ia lá a gente estava preparando a nossa ida no Itaú Cultural para um evento, né? E exatamente, ele chegou com essa charge e falou assim: olha, eu acho que esqueci de te contar que essa charge, que esse livro partiu dessa charge, exatamente, foi essa. Essa charge é genial. E olha, isso para você ver, né, dessa monte de coisas que foram alimentando, e que eu acho que aquilo que vocês, né, que ele até falou assim, nem sei por que eu escrevi, na verdade, era alguma coisa que era um sufoco em todos os sentidos, e que ele, como ele foi contando agora dessas últimas também, né, esses últimos livros, exatamente essa. Então, eu acho que essa angústia, eu acho que o tom, acho que esse que foi grande discussão, uma das grandes discussões, e que também trouxe na semana passada, do tom que ia levar para o leitor. Tanto que aquela questão Olha, daí ele fala assim, né? Ele reflete... Olha a charge. A charge aí. Ele trouxe. Tá vendo? Está nessa edição, os 40 anos. O Mário também tem, na edição dele também está com essa. 25 anos também tem. Eu, inclusive, usei essa charge numa audiência pública no Ministério Público Federal contra um empreendimento da Petrobras. Na minha apresentação, eu botei essa charge, que eu tirei da edição de 25 anos. Essa charge estava no Salão de Humor de Piracicaba, que me parece que não existe mais, era um dos maiores salões de humor do país. E eu estava dando uma oficina literária, coisa que eu fazia naquela época que eu acreditava nas coisas, e bati o olho nessa charge e falei, é o livro. Eu já tinha começado a escrever e eu falei, é o livro. E daqui é que veio a palavra, o título, corte final. Essa era a última árvore. O que diz a charge que não deu para eu ver direito? Enquanto o Inácio procura por ali, só para dizer a ele que o Salão de Piracicaba voltou, ele ficou realmente suspenso nessa fase de pandemia, mas ele voltou e vai ter continuidade, porque ele era maravilhoso. Maravilhoso. Viu aí, Carlos? Vi, obrigado. Eu tenho ela escaneada no PowerPoint. Manda. Depois eu vou mandar. E aí? Eu tenho no arquivo, eu tenho que procurar, né? Vem escrito assim, pelo menos vem escrito assim na edição de 25 anos, essa charge de Douglas, que encontrei no Salão de Humor de Piracicaba, me impressionou fundamente. Pensei até em fazer a capa do livro com ela, a certa altura, depois de desistir. Acho esse trabalho belíssimo, perdi Douglas de vista, não mais o encontrei. Dá para ver aí? Dá. É bem assim, né? O pessoal
cabisbaixo, né? Carregando as últimas toras, né? Uma paisagem devastada. E em volta não tem mais nada, a não ser árvore. É o Amazonas hoje. É o Amazonas hoje. E daí ele pensando nessa coisa da Tem até uma criança assistindo hoje, ali junto com a Érica. Do quê? Junto com a Érica tem uma criança, me parece. Tem umas crianças. Umas crianças com a Érica. Então, mas deixa eu posso acrescentar, já que eu vou sair daqui a pouco. Claro, você que é dono do processo. Acrescentar a coisa da urina. Na verdade, a coisa da urina me veio de uma lembrança de Paris 60 tantos anos atrás, a primeira vez que eu fui a Paris. Naquela época ainda existiam os mitórios públicos, eram na calçada, e tinha aqui na frente uma proteção, e aqui atrás tinha o reguinho que corria a urina e saía um caninho que ia para o esgoto. E os homens, era para homem, os homens ficavam ali todos fazendo xixi e iam embora. E aí, quando veio aquilo, eu falei, a urina reciclável vai ser isso. Alô? Não, era isso. E daí você foi lá pesquisar dessa possibilidade, né? E aí pesquisei e vi que havia possibilidade de a urina ser reciclada. Para o Bolsonaro tomar. Agora. E aqueles, lembrando, né, daquela coisa, dessa crença na sobrevivência, fica no clima, né, que vai ficando cada vez mais sufocante, é mais calor. E daí tem a coisa, surge literariamente aquelas duas cenas, né, aquelas duas cenas literárias, que é a planta nascendo, né, e o vento, a promessa de vida, de vento, né, de chuva, aquela promessa da chuva. E daí ele fica naquela dúvida, né? Ele fica, põe os dois separados, põe os dois juntos, lembrando que está naquela coisa do otimismo e pessimismo. E que daí ele indo para, bom, se coloca os dois no final, fica absolutamente, né, otimista, porque está ali a esperança de vida, né, retornando. E daí ele fica em dúvida, ele ficou, nossa, porque na verdade é o ponto central do livro que vai surgindo nessa coisa do Tom, que ele estava convivendo. Teve uma época que eu fiz uma listagem de momentos pessimistas, momento do processo, né? Eu olhava e falava, gente, isso daqui é a tensão desses dois campos que ele está criando nessa tensão, né? Desse mundo que ele está criando, que é destruído, e ao mesmo tempo a crença dele na sobrevivência do homem. Então, essa angústia que ele estava vivendo, e que daí como isso vai ser mostrado para o leitor, porque agora vocês recebem, que é o que vocês falaram, né? E daí ele pensa em determinado momento ter chegado ao fim do último segmento, ele chama de segmento, né? Ele não chama de capítulo. Ele fala assim, e fechei com a promessa de chuva. Mas a escolha não satisfaz. Logo depois, né, daquela conversa do enfio, ele fala assim, tenho que usar o absurdo, as últimas consequências, e tirar proveito disso. E eu brinco, parece esses autocomandos, né, que ele dá para falar assim, faz delírio, né? Daí vai virar delírio literário, uma coisa que é como que vai criar, né, procedimentos literários para essa criação. Daí, na outra anotação, ele fala, falta delírio no livro. Claro que eu não estou pondo, isso daqui eu estou juntando coisas que não são sequência de anotação. São coisas que estavam aqui e ali, e eu ia vendo aqui, eu estou juntando tudo, da relação com o Tom, porque ficou, né, foi muito forte, né, na fala dele na semana passada. Daí, o que acontece como consequência, né? As duas promessas de continuidade de vida vai para o livro, mas, na dúvida,
E no âmbito do delírio, né? Do delírio, será que? E que daí é que ele vai, né? Então a gente vê que parece assim, né? Faça, preciso de delírio, preciso de tudo, e daí que ele coloca ali no delírio. Agora, teve uma experiência que eu nem me lembro se você se lembra, enquanto eu estava escrevendo a tese, veio um aluno, um menino, um alemão que estava fazendo o TCC dele sobre o não veraz, um alemãozinho fazendo o TCC sobre o não veraz, e daí você me pôs em contato e a gente mostrou, eu mostrei tudo, né? Enfim, toda a documentação que tinha, enfim, um menino alemão, né? Não sei, ele estava se formando em literatura lá, não sei o que é. Sei que o TCC dele era sobre o não veraz. E depois de um tempo, ele mandou o TCC, né? O trabalho. E você me passou o trabalho. Claro que era em alemão, eu não entendia nada, mas a capa era um broto saindo do paralelepípedo, né? Uma foto que ele tinha tirado, o menino. Sim. Eu achei tão, sabe assim, eu acho, toda vez que me perguntam dessa coisa de criar um efeito, o que é, como... que é isso, ele está criando um efeito e como se chega. E na hora que eu vejo a capa do trabalho do menino na Alemanha sendo lida, né, pega o broto, né, como a pessoa estava, ao mesmo tempo, tinha saído, eu acho, também uma crítica que você colocou no conjunto ali dos documentos, uma crítica do New York Times sobre, né, a publicação nos Estados Unidos, e que falava do mundo catastrófico que você estava criando. Essa crítica era uma coisa muito importante, porque era do Todorov, um grande autor, o autor do Ragtime. Foi uma consagração. Numa revista feminista, MS. Nossa, eu nem lembrava que era dele. Olha que coisa, eu só tinha lembrado. Eu lembro, eu acho que eu tenho até a foto, mas que era fantástico para a gente ver como ele traz essa coisa do país catastrófico e o menino traz o broto, né, saindo, e essa coisa, quase que um vai pelo otimismo e outro pelo pessimismo. E tinha uma frase que para mim é impactante, que toda vez eu dou de exemplo, quando eu estou discutindo o que são processos de criação, que tem essa coisa que é um rumo, mas ele é super vago, você não sabe para onde você vai, como as nossas pesquisas também, né? Você sabe para onde vai, mas não sabe como vai chegar lá. E ele tem uma frase, eu uso para tudo, eu falo assim, vocês lembram? O Loyola falava, quero escrever um livro que vai arrebentar com a cabeça das pessoas. Para mim, é a minha frase, eu disse assim, primeiro, vocês querem saber um exemplo de rumo vago? É isso, ó, é isso, vai arrebentar com a cabeça das pessoas. Agora, quantas possibilidades de mundos ficcionais ali que poderia ter chegado a esse mundo, né, a esse livro que vai arrebentar com a cabeça das pessoas. Então, para mim, tinha, assim, eu via essas explicações de uma pessoa falava, é uma miragem, é isso, é uma miragem, né, o processo, você vai tateando, não sabe bem como, e vai formulando, né, vai fazendo escolhas. Isso que é muito o processo, é a hora que vai fazendo escolhas e a gente vai percebendo que livro é esse que está sendo construído pelos critérios que vão surgindo. Ele até falou da coisa dos cortes, né? Por exemplo, coisas que ele cortou, que eu vi uma certa relação entre os cortes, era tudo que era muito datado. Né? Assim, naquela época não sabia se ia continuar a loteria esportiva, e a poupança, né? Estava começando tudo aquilo, daí você tinha feito coisas falando disso, você tira para ficar também esse qualquer tempo, né? Não ser um tempo marcado, né? Que tem que tomar muito cuidado com essas coisas.
Agora, você não esquece que eu falei. No final, eu reescrevi 38 vezes. Até chegar naquele. E o começo também, né? E o começo também, porque ele tinha muito mais versões do começo do que do meião ali, porque o meião já tinha tomado. Por que o fim era, né? É a hora que é o efeito, né? E se a gente for pensar literariamente, tem as pessoas que têm a teoria do efeito, né? Que o Edgar Allan Poe que fala que a gente caminha para o efeito. E é exatamente isso. Por isso, refazer, porque ele estava ali naquela tensão né, do otimismo e pessimismo, e daí essa dúvida se reverte em várias versões, em vários rascunhos, em vários... Agora, pensa... Eu não lembrava dessa frase, que falta delírio. Eu nunca mais li esse diário. Mas olha a cabeça, olha o autor. Eu falando, falta delírio, e o próprio livro era um puta delírio. Mas eu acho que você ia pondo mais... Eu acho que você foi pondo mais delírio na dúvida. O delírio começou a ser normalidade para mim. É verdade. É verdade. E o começo também você reescrevia muito, né? Porque é a entrada do livro, é o tom, né? E daí vem o mefítico. Daí vem o mefítico. Que daí, exatamente... Eu fiz recentemente até um artigo com uma orientanda minha, que também está estudando uma tradução para música do Guimarães Rosa, e eu fiz o começo... né, falando do Guimarães Rosa como, né, no imaginário da literatura, né, enfim, no imaginário brasileiro, e daí eu falo daquela sua fala, né, da semana passada, do inventar palavras, que você fala assim... quando você lembra que você estava com um monte de dúvida, de que estava com muita repetição de umas palavras, daí você fala, daí você fazia... Posso inventar? Daí você fala, mas quem sou eu para inventar? Guimarães Rosa inventou, mas quem sou eu para inventar? E daí eu sempre ponho, daí nasce o Militec e o Civiltar. Oi, Carlos. Eu não sou um especialista em literatura, minha área é outra, mas sou, assim, enquanto frente à literatura, eu sou um eterno curioso, leitor, mas curioso. Mas esse uso da palavra delírio, que o Inácio usou, me veio a dúvida, e eu tomo a liberdade de fazer, como leigo, uma pergunta. Eu fui até aqui, rapidamente, consultar o Aulete, como é que ele define delírio. Estado mental em que a pessoa tem ideias que não se ajustam à realidade ou alucinações que a deixam desnorteada. E aí eu me pergunto, aquilo lá era um delírio ou era uma caricatura, um exagero, um excesso de realidade? Porque não era algo que não se ajustava à realidade, né? Eu não pude assistir, e o Mário ainda não mandou a gravação, então não sei exatamente o que transcorreu de explicações na sessão passada. Mas é algo totalmente desajustado da realidade? Para mim era a realidade. Então não seria um delírio? Não. Mas então era um delírio, ao mesmo tempo, porque a realidade é um delírio. Então eu tenho o direito de questionar a sua afirmação de que era um delírio. Tem todo o direito. Mas eu contesto a definição de delírio. Tudo bem. Delírio é tudo o que você quer que seja. Tá, aí tudo bem. Porque tem aquela segunda definição, é algo que deixa desnorteado. E acho que essa é uma definição interessante. Essa é boa. Para o que tem no seu livro. É o livro que vai algo que nos deixa das pessoas. Né? E essa ideia de desnorteado, desorientado, né? Quer dizer, sem direção, sem sentido. Perfeito. Né? Que é isso que é a noção de... Me parece adequada. Agora, não ajustado à realidade, na verdade, seria
Fê, já me expliquei, já entendi a sua resposta, estou satisfeito. A realidade é que virou um delírio, né, cara? Eu gostei muito da sua intervenção. Não, a gente podia alterar isso e dizer que nós vivíamos um delírio, né? Ou seja, o delírio não era algo fora da realidade, a nossa realidade era delirante. Né? Agora, delirante é o novo livro. Esse porque ele começa e o tempo vai andando para trás, até terminar na pré-história. Com todo esse negacionismo de Bolsonaro, com todos esses ataques à cultura, economia, ciência, universidade, escolas, né? O Brasil começa a andar para trás. E os relógios começam a andar para trás. E no momento da pré-história, eles percebem que tem que voltar para o depois, que é esse momento aqui. Para mim é muito interessante, estou trocando aqui algumas ideias, porque eu passei os anos 70 no exílio, na verdade. Fui preso no início dos anos 70, em 71, e voltei depois da anistia em 79. E durante muito tempo tinha dificuldade de dialogar com os meus amigos, que eu não via há muitos anos, né, sobre a experiência que eles tinham vivido, porque eu não tinha vivido essa experiência. E nesse sentido, essa ideia de que se vivia um delírio me parece uma chave de leitura para o seu trabalho. Mas a ditadura era um delírio também, só que era realidade. Exatamente. Lê o Zero, que você tem toda a ditadura de cima. O Zero, Falou. Como dizia o Temer. No Zero não tem nenhum episódio inventado. Nenhum. Eu estou mudando de assunto, mas eu era secretário de redação na época, hoje seria o editor, e quando veio o golpe e a última hora fechou e 17 dias depois reabriu, faltava um monte de gente, muita gente tinha sido presa, outras fugiram, se exilaram, etc. E faltava muita gente, mas tinha um elemento a mais na redação, que era o censor. E ficava ao lado da minha mesa. E aí eu ia editando as páginas, ia chegando política, geral, esporte, etc. Paginado, era frente a frente com o paginador, tudo à mão, não tinha nada. Desenhado. Só que eu tinha que entregar as matérias para o censor. E ele ia lendo e aí botava, tá tudo, essa página vai embora, tá boa. Outra ele botava um carimbo, vetado. Era um carimbo verde, retangular. A primeira vez eu perguntei, por que proibido? Outra pergunta como essa, você vai preso. Porque nós é que sabemos o que o leitor pode ou não pode ler. Instintivamente, desde o primeiro, porque as mesas de redação eram imensas. Eu peguei a matéria, joguei numa gaveta e fui enchendo gavetas, e fui enchendo caixas, e levei para minha casa, e era um monte de coisa. E um dia, a Ítala Nandi, a atriz, que era uma grande amiga, ela morava no Copan, passou em casa, eu morava na Praça Roosevelt, a gente ia ao cinema, ela falou, o que é esse lixo aí? Eu falei, isso aí são as notícias proibidas. Tudo que o Brasil não pode saber. Ela falou, não é um livro, Inácio. E aí eu passei a pegar todas aquelas notícias verídicas e transformar em pequenos episódios. No Zero não tem nada inventado, nem os depoimentos de tortura, que eram depoimentos que vinham das prisões. Isso já mais tarde, eu já saí da última hora, já trabalhando na Abril. Esses depoimentos chegavam no Departamento de Documentação da Abril, DEDOC, onde sociólogos trabalhavam colando coisas. E recebiam essas cartas vindas das prisões e mandavam para o estrangeiro. Pouca gente sabe que o corredor subterrâneo era o arquivo da Abril. Se soubesse, fechava todo mundo. Então, esse livro não tem nada inventado. Estou mudando de assunto aí. Obrigado. Eu acho que, voltando um pouco à coisa do delírio,
porque eu entendo o que ele estava querendo ali dizer. Eu vou pegar uma lista aqui de anotações que ele fez, porque eu acho que é uma coisa assim, ele queria dizer, ele diz, ó, tende a haver o nascimento de uma nova espécie vegetal que resista a esse sol. Então, você está vendo? A coisa que se alimente dele para se tornar uma nova árvore. Essa folha verde, se não for miragem, representa um novo tempo. Vocês estão vendo essa coisa do se não for miragem? É a coisa da entrada do delírio, literariamente, porque estava ali criando essa coisa desse mundo que ia acabar. E, de repente, a coisa de instaurar a dúvida, de não ter certeza se aquilo que estava sendo, né, inclusive dos dois, né, das duas esperanças, né? Então eu acho que é esse delírio via dúvida que joga para a gente, leitor. Mas como, né? Sim. Ou não, olha aqui, o homem não vai morrer nunca. Isso é a anotação dele. Que existe uma força para fora dele, maior, que unida à força de dentro vai fazê-lo viver eternamente. Vocês estão vendo? Olha, angústia ali. Por mais que ele tente se destruir, ele é maior do que o seu poder de destruição. O homem é um ciclo perpétuo, que voltará sempre a despeito dele mesmo. Daí cai na coisa do ciclo do seu também. Descobertas das raízes intactas nos subterrâneos. Ó, eu fui pegando anotações no meio do caminho para mostrar esse diálogo conflitante que ele estava vivendo desses dois tons. Que daí ele opta, no final, por será que é um, será que é o outro? Coloca a dúvida. Né? Então, na verdade, joga para a gente, né, Cecília, a decisão, né? Ou seja, exatamente. A decisão de se a planta era realmente uma esperança ou era um delírio do protagonista, narrador. Isso. Ele faz literariamente, ele transforma esse diálogo conflitante nesse jogo do será. Trazendo isso assim, para o contexto da disciplina, que é a questão do meio ambiente, tem muito essa coisa de que a decisão está nas nossas mãos, né? Ou seja, ali na obra é do leitor, né? E a gente, como humanidade, agora também tem decisões a tomar o tempo todo sobre que rumo que a gente vai levar, né? Eu acho assim, eu queria, puxando um pouco aqui para os alunos, né? É terem essa ideia, a gente conversou isso na conversa da semana passada, de que fica aquela coisa, sempre foi uma obra profética, não foi? Na verdade, estava descrevendo um processo que já estava em curso, né? O que é extremamente, isso que eu queria deixar aqui para os alunos, o que é extremamente difícil é você fazer a leitura de conjuntura quando você está vivendo o momento histórico que você quer descrever, né? Ou seja, é muito fácil depois de você distanciado no tempo, quando a gente for ler um livro de história daqui a 50 anos, ter uma clareza maior do que aconteceu nesse momento histórico, ou seja, e mais difícil ainda, que é pegar os processos que estavam em curso e projetar esses processos algumas décadas à frente, né? Acho que é um exercício que é importante a gente fazer o tempo todo em termos de reflexão na questão especificamente do meio ambiente. Aí eu queria que, de repente, você fizesse comentário sobre isso. Deixa eu só fazer um comentário aqui, o Carlos Weiner, que estava falando do exílio dele. Eu acho que essa semana ou semana passada eu revi um documentário, Carlos, que tu está lá, né, que é do Congresso da Uni de Ibiúna, né? Ou seja, o famoso congresso. Aí eu falei, eu já tinha visto esse... É um documentário, acho que é antigo, né, mas eu já tinha visto um tempo atrás. O que é interessante é a tua presença nessa disciplina com esse contexto do livro Não Verás País Nenhum, que tem muita dessa questão do autoritarismo, né, da liberdade. Só um comentário. Mas é isso, Cecília, que eu queria comentar. E Ibiúna que prenderam o Zé Dirceu, numa foto mítica, né? Foi nesse que tu foi preso, Carlos? Foi. Não, esse daí era de brincadeira. Esse daí foi 5 dias. Eu fui preso, mas fui solto. Depois esse aí foi a minha segunda prisão. A terceira que foi mais séria. Tá certo.
Vamos lá, então, O Ciro. Zé Dirceu foi preso lá, me viu. Quem? O Zé Dirceu. Foi famoso. Prenderam todo mundo lá, praticamente. Conheço, Zé Dirceu. Quem diria que se transformaram que transformou? Gente, eu vou ter que abandonar agora. Obrigado, Inácio, mais uma vez aí por Obrigada, tchau. Desculpa me intrometer, hein? Muito obrigado a vocês todos. Sempre bom. Semana que vem, já está antes de ir embora, sim. Você fez referência a uma crítica do Todorov. Você teria essa crítica? Eu sou um grande admirador do Todorov. Eu adoraria ler o que o Todorov escreveu. Eu tenho que procurar no arquivo. Eu tenho arquivado. Eu adoraria, se você pudesse disponibilizar para o Mário, viu? Eu vejo. Porque o Todorov realmente é admirável. Os arquivos estão em Araraquara, em caixotes na Biblioteca Municipal. Eu preciso ver se está aqui ou se está lá. Se você conseguir, puxa, é um pedido pessoal, mas... Tá bom. Eu acho que seria uma janela para ler você também maravilhosa, o Todorov.